Vamos ouvir a voz de Deus. Eu peço mais uma vez que vocês tenham dó, tenham misericórdia desse homem que se coloca aqui agora atrás desse púlpito para pregar a palavra do Senhor, pois eu sei que eu nada sei sem Deus. Eu sei que eu nada sei sem o Espírito Santo. Eu sei que eu nada sei sem a ajuda do Senhor. Por isso me ajude, ore pela minha vida, pois sou de fato carente. Amém? Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida nesse lugar, ó Deus, que eu costumo dizer que é o lugar mais perigoso da terra. O púlpito é o lugar mais perigoso da terra. Aqui um homem pode ser usado, aqui uma mulher pode ser usada, mas aqui também a mão do Senhor pode pesar sobre um homem ou sobre uma mulher que não reconhece a tua grandeza e que não se submete, Deus, ao Senhor. Por isso eu peço, Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim e torna-me, ó Deus, verdadeiramente digno de estar aqui neste lugar, uma vez mais com a responsabilidade de proclamar a palavra do Senhor. Derrame sobre mim as virtudes, o conhecimento, a sabedoria do Teu Espírito Santo, pois eu também preciso ouvir a Tua palavra. A Tua igreja necessita ouvir a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, Deus, Pai, Deus. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Deus trouxe ao meu coração essa palavra para o primeiro culto do ano. Deus trouxe ao meu coração, meus irmãos, nesta manhã, a responsabilidade de ministrar essa palavra, porque é uma necessidade. Aqueles que encontraram, acompanhem a leitura. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se, ao findar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, labaredas, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Aleluia. Sempre eu gosto de ler, sempre eu gosto de ouvir. Meu coração, a minha alma, meu espírito fervem quando eu leio, meus irmãos, esses versículos. Se eu pudesse voltar no tempo, poucas são as ocasiões, poucas são as situações em minha vida em que de vez em quando eu falo: se eu pudesse voltar no tempo. Mas, meus irmãos, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar 2000 anos atrás para estar aqui nesse lugar, juntamente com esses 120 irmãos que estavam reunidos, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria nesse cenário, onde aqueles homens, mulheres e até mesmo crianças, 120 ao todo, receberam a virtude, receberam o poder e foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, não é a primeira vez, e tenho certeza que não será a última, que irei pregar a respeito das evidências que uma pessoa precisa demonstrar para de fato revelar que é cheia do Espírito Santo. Nessa noite nós vamos falar sobre isso. Qual é a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Compreender, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina
a respeito desse tema é muito importante, porque muitos são os enganos, muitos são os erros, os equívocos a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Qual é a evidência? Qual é o testemunho que uma pessoa cheia do Espírito Santo dá? Muitos são os erros, os equívocos, as confusões a respeito desse tema. Por isso é necessário, à luz da palavra, a gente compreender, para que a nossa mente saia do engano. E um desses enganos, meus irmãos, está justamente no que eu disse aqui, nas evidências. Muitos são aquilo que as pessoas acreditam que são evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não é. Não é. Não é. E a palavra de Deus nos ensina. E eu espero que os irmãos estejam com o coração aberto para corrigir a rota, porque se até aqui alguns de nós acreditávamos que éramos cheios do Espírito Santo por causa de um ou outro detalhe, o que eu vou pregar aqui é a luz da palavra. E de repente alguns de nós ficaríamos surpresos. Uau, eu pensava que eu era cheio do Espírito Santo, mas não sou. Pode ter certeza que a palavra de Deus, com muito amor, com muito carinho, com muita graça, vai nos trazer, meus irmãos, esse entendimento. Mas antes eu preciso falar de outro engano. De um engano, de um erro que existe quase que exclusivamente em nosso meio, no meio das igrejas pentecostais. Sabe qual é esse erro? Sabe qual é esse erro a respeito do Espírito Santo que existe dentro das igrejas pentecostais? É o erro de acreditar que somente crente que pertence a uma igreja pentecostal é que tem o Espírito Santo. E acredite, muitas são as pessoas que congregam em igrejas pentecostais que têm esse pensamento. Não, o Espírito Santo é só da minha igreja. E a minha igreja é a igreja de fogo. A minha igreja é a igreja pentecostal. A minha igreja ninguém fica calado, ninguém fica em silêncio, todo mundo dá glória a Deus, é aquela gritaria santa. E muitos diante disso têm esse entendimento que o Espírito Santo é exclusividade somente de uma igreja pentecostal. E esse engano, meus irmãos, é fruto de uma falta de compreensão bíblica que leva as pessoas a associarem o Espírito Santo à palavra Pentecostes. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, a palavra Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo. Haja visto, a palavra Pentecostes significa que era uma festa judaica. Lá no Antigo Testamento, ainda durante a travessia do povo no deserto, Deus instituiu algumas festas, e uma dessas festas era justamente o Pentecostes. Quando acabava a Páscoa, no dia seguinte da Páscoa já começava o Pentecostes, que durava 50 dias. Então Pentecostes é uma festa judaica. Pentecostes é uma festa que até hoje lá em Israel e no Brasil também, no Brasil existem milhares, talvez milhões de judeus. No Brasil, os judeus comemoram o Pentecostes. Porém, aprove Deus derramar o Espírito Santo dele no final da festa de Pentecostes. Atos capítulo 2 deixa bem claro que foi ao final da festa de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, se passaram 50 dias, Deus derramou o Espírito Santo dele, não onde estava tendo uma festa, mas dentro daquele cenáculo, dentro daquele lugar onde os nossos irmãos, onde aqueles primeiros cristãos estavam ali escondidos. Eles não estavam se divertindo não, eles estavam escondidos porque os judeus estavam perseguindo os seguidores de Cristo. Então eles estavam dentro daquele cenáculo, portas e janelas fechadas. 120 dos nossos irmãos, homens, mulheres e crianças, em oração contínua. Do lado de fora uma multidão. A Bíblia fala que muitas nações, povos de várias nações, estavam em Jerusalém naqueles dias, porque era uma festa judaica.
A cidade estava cheia, a sinagoga estava cheia, mas o Espírito Santo não foi derramado lá, onde estava aquela festa. O Espírito Santo foi derramado dentro daquele lugarzinho, onde 120 homens e mulheres se apertavam, clamando e suplicando pela presença do Senhor. E como eu disse, a festa de Pentecostes, meus irmãos, durava 50 dias. Há dias aquele povo estava ali orando. Há semanas aquele povo estava ali suplicando: Deus, cumpra a tua promessa. Deus, cumpra a tua promessa. E que promessa é essa, meus irmãos? A promessa que está no livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 em diante. E acontecerá que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E esses dias começou ao final de Pentecostes. Esses dias começou ali. Ao cumprir-se do dia de Pentecostes, Deus começou a derramar do Espírito Santo dele sobre a igreja. E o fato de ter sido derramado justamente ali, no último dia do Pentecostes, ao final daquela festa, é como se Deus estivesse dizendo, principalmente para os judeus, porque os judeus faziam dessas festas algo espiritual. Todas as festas dos judeus tinham um cunho espiritual, tinham um propósito espiritual. Então era Deus dizendo: a partir de agora não são mais as festas, a partir de agora não são mais os dias, não são mais as festas de lua nova, não são mais as festas da colheita. A partir de agora é o Espírito Santo. A partir de agora é o derramado do Espírito Santo sobre a igreja. E a partir dali, meus irmãos, Deus começou a derramar copiosamente sobre todo aquele que busca, sobre todo aquele que anseia, sobre todo aquele que abre a boca e clama pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem derramado copiosamente nesse Espírito. Mas não há nenhum problema em uma igreja trazer em sua placa a palavra pentecostal. Não há nenhum problema. De fato, essa igreja está dizendo o quê? Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Essa é a revelação, meus irmãos, a respeito do pentecostal ali na placa da igreja. Significa que nós, que congregamos em uma igreja pentecostal, nós cremos de todo o nosso coração que ainda hoje Deus derrama o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de revelação, nós cremos que Deus fala por meio de sonhos e visões, ou seja, nós somos pentecostais, nós cremos no poder do Espírito Santo. É isso que nos torna pentecostais. Mas nós não podemos cair no engano de abrir a boca e dizer: somente na minha igreja, que é pentecostal, o Espírito Santo se manifesta. Não faça isso. Não faça isso, porque você não é Deus e o Espírito Santo é de Deus, não é seu. Deus derrama o Espírito dele sobre todo crente fiel. E acredite, existe crentes fiéis dentro da Igreja Batista, existem crentes fiéis dentro da Igreja Metodista, existem crentes fiéis dentro da Igreja Presbiteriana, existem crentes fiéis dentro da Igreja Maranata, existem. E olha só o que eu vou dizer. Por favor, não me atirem pedras. Existem crentes fiéis e cheios do Espírito Santo dentro da Igreja Católica. Existem. A nossa teologia diverge. As nossas crenças divergem. A Igreja Católica tem a sua catequese. A Igreja Católica tem os seus patriarcas. A Igreja Católica, além da palavra de Deus, tem os escritos do que eles chamam de patriarcas. Mas acredite, por mais que haja diferença entre católicos e protestantes, uma coisa une católicos e protestantes. Tanto católico quanto protestante acredita que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e ali na cruz ele derramou o sangue dele para nos libertar do pecado. Católicos e protestantes creem nessa revelação poderosa, nessa realidade, nessa poderosa graça que
Jesus Cristo derramou sobre as nossas vidas por meio do sacrifício ali na cruz. E sim, meus irmãos, o Espírito Santo não é um patrimônio exclusivo de uma igreja pentecostal. O Espírito Santo não pertence à Assembleia de Deus. O Espírito Santo não pertence à pentecostal ungida, muito menos à igreja pentecostal Nova Jerusalém. O Espírito Santo pertence a Deus, e Deus derrama sobre todo aquele que clama, sobre todo aquele que busca. E falando sobre a igreja católica, meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. Meus irmãos, eu conheço um católico nessa cidade que eu ouso dizer que é mais crente do que eu. Eu fui vizinho deste homem. Todos os dias que precisa estar na igreja católica, ele está lá. Inclusive, ele tem algum cargo, ele é obreiro lá na igreja católica. Eu nem sei se é dessa forma que fala, mas enfim, ele tem uma função lá na igreja católica. Meus irmãos, eu morava quase que parede e meia desse homem. Eu nunca ouvi um palavrão. O mínimo. Aquele palavrão, aquela palavra feia que a gente acha mais ou menos, que a gente acha que não é pecado, nem essa palavra, meus irmãos, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Eu nunca vi um grito dele contra a esposa. E olha que a esposa dele tem esses cachorrinhos que a irmã Daiana tem, os pinches, aqueles cachorros atentados. Eu nem nunca ouvi aquele homem gritar contra esses cachorrinhos, de tão manso, de tão tranquilo. E muito facilmente podemos olhar para aquele homem e dizer: paz do Senhor, meu irmão. Porque você olha para ele e você vê que há algo diferente nele, meus irmãos. E repito, é católico. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo não é patrimônio dos protestantes. O Espírito Santo não é patrimônio da igreja católica. O Espírito Santo é de Deus. E ele derrama sobre todo aquele que tem um coração sincero, sobre todo aquele que decide, meus irmãos, buscar a presença do Senhor. Mas talvez ainda assim, alguém aqui em nosso meio, e vocês têm inclusive a liberdade de me questionar, mas talvez aqui nessa noite alguém possa me questionar: mas pastor, o senhor está enganado, pastor, porque nessas igrejas, Batista, Metodista, Maranata, na igreja católica, pastor, nessas igrejas, ninguém rodopia, ninguém marcha no mistério, ninguém pula, ninguém dá gritos de glória a Deus, estrombando o teto da igreja. Nesses lugares, pastor, ninguém faz isso. Não, pastor, somente nós, os pentecostais, nós temos o Espírito Santo, porque nós marchamos, nós pulamos, nós rodopiamos, nós gritamos e saímos rouco da igreja, cansamos, meu Deus do céu, quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu desci do monte rouco, ficava 2, 3 dias sem falar, de tanto gritado por Deus, é bom demais. Mas é a partir daqui, é justamente a partir daqui que eu entro no tema da mensagem, porque é aqui que está o engano, meus irmãos. Em nosso meio pentecostal também existe o engano de acreditar que a evidência de que um homem ou uma mulher está cheio do Espírito Santo é isso aqui que eu falei: é o pular, é o sapatear, é o rodopiar, é o gritar glória a Deus. Existe no meio pentecostal a crença de que a evidência de que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é um homem ou uma mulher que faz isso, que se comporta dessa maneira no culto. E meus irmãos, não é. A luz da palavra de Deus não é. E eu vou provar para vocês a luz da palavra de Deus, para que haja crescimento, para que haja compreensão, para que haja uma verdadeira sinceridade, meus irmãos, no meu coração e no seu coração. Sapatear, rodopiar, deitar no chão e ficar rolando pelo chão, seja o que for que um crente pentecostal faça, isso não é evidência que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É um sinal. É um sinal de que em um culto de oração, em um culto de adoração, o Espírito Santo está presente. E de forma sincera e verdadeira, aquele homem, aquela mulher começa de fato a corresponder ao
sei o que é isso. Eu sei o que é sentir o poder do Espírito Santo em um culto. Eu sei o que é ter os ossos ali tremendo. Eu sei o que é ter o corpo pegando fogo. Eu sei o que é isso. Mas é o poder do Espírito Santo, é um sinal de que o Espírito Santo está no ambiente. Vivemos isso aqui de forma muito forte ano passado, no mês de novembro, naqueles 6 dias de louvor, de adoração. Fechávamos a porta da igreja, nos trancávamos aqui dentro, cerca de 30, 40 pessoas, de segunda até sábado, e testemunhamos isso. O sinal de que o poder do Espírito Santo estava no ambiente de fato, meus irmãos. O Espírito Santo se manifesta. O poder do Espírito Santo se manifesta no ambiente onde existem crentes reunidos clamando. E quando o crente sapateia, quando o crente rodopeia, quando o crente rola pé no chão, quando o crente pula, repita, é um sinal de que o poder do Espírito Santo está ali no ambiente. A pessoa não se contém, a pessoa não consegue ficar parada. É sincero, é verdadeiro, é genuíno, eu acredito. Porém, meus irmãos, eu sou muito assim rendido ao Espírito Santo na questão de discernimento, porque às vezes acontece um exagero. Porque eu já vi, meus irmãos, eu já vi cidadão dizer que é cheio do Espírito Santo em um mover como esse do Espírito Santo, subir uma coluna dessa aqui, e ficar batendo a cabeça na coluna da igreja. Que Espírito Santo é esse que faz a pessoa virar um pica-pau? Subir uma coluna da igreja e ficar batendo na testa. Certa vez eu vi a igreja ali alvoroçada, todo mundo ali no poder do Espírito Santo de fato. E esse camarada pegou o púlpito da igreja, um púlpito como esse aqui de madeira. O camarada pegou o púlpito de madeira no braço, jogou para cima e ficou assim, Já pensou se caísse no chão e machucasse alguém? Que Espírito Santo é esse que faz a criatura fazer essa? A alma da pessoa está me engano, tem que ter discernimento. Certa vez eu vi um pregador, começou a orar em línguas, começou a sapatear, começou a rodopiar. De repente, do nada, esse homem engatou a quinta marcha e saiu correndo pela igreja. Mas saiu para o lado de fora e saiu correndo pela rua. E o camarada que estava fumando foi atrás, e o camarada deu no pé com o microfone. Nem sei se voltou para devolver o microfone. Que Espírito Santo é esse que tira o pregador da palavra? Não é o Espírito Santo. Então tem que ter discernimento, porque parece, mas não é. É a alma da pessoa que está cometendo um exagero. Então tem que ter muito discernimento, tem que ter muita sabedoria. Mas acredite, rodopiar, sapatear, uma igreja pentecostal, um dos crentes de fato, volta para casa suado, eu estou aqui suando. Meus irmãos, crente pentecostal, quando chega em casa tem que tomar banho, porque chega em casa suado mesmo. Porque crente pentecostal crê no derramado do Espírito Santo, nos dons, nas virtudes. Crente pentecostal se rende ao Espírito Santo de fato e dá glória a Deus, aleluia. E se sentir vontade de pular, vai pular mesmo. Mas, como eu disse aqui na primeira parte da ministração, isso não significa que o Espírito Santo é patrimônio da igreja pentecostal, e somente a igreja pentecostal tem o Espírito Santo, porque somente na igreja pentecostal os crentes pula, corre, sapateia. E também nós não podemos dizer que um crente que pula, sapateia e rodopia é um crente cheio do Espírito Santo, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você sentir o poder do Espírito Santo no ambiente, e outra coisa é você ser cheio, é você ser transbordante, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. E sabe, meus irmãos, sabe qual é a evidência bíblica? Sabe qual é a evidência à luz da palavra de que um homem ou uma mulher é cheia do Espírito Santo? A evidência, meus irmãos, é mudança de vida, é transformação de caráter, é mudança de comportamento. Era preguiçoso, não é mais. Era revoltado, irado. Ah, eu sou crente, mas se pisar no dedinho do meu pé, leva uma porrada. Ah, eu sou crente, mas o meu facão não é não, para não dizer revólver. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente transformado. É um crente que deixa a família de boca aberta. Meu Deus, uma mãe dizendo isso, o meu filho de fato é crente. Eu estou vendo a mudança na vida dele. Eu estou vendo a transformação na vida do meu filho, na vida da minha filha.
Meus irmãos, eu creio que não é o caso das irmãs que aqui congregam. Aqui na nossa igreja, algumas irmãs ainda sentem no coração a tristeza dos maridos que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Mas infelizmente, meus irmãos, tem mulheres que receberam Jesus como Salvador, estão na igreja, sapateando, rodopiando e pulando, mas que o marido não se converte por conta do mau testemunho dela dentro da casa dela. Sapateia, rodopeia, volta rouca para dentro de casa, mas dentro de casa o marido não enxerga a transformação naquela criatura, não enxerga a mudança de vida nessa mulher. O mesmo vale para o oposto, para o contrário. Quantas e quantas mulheres, esposas, ainda não entregaram a vida para Jesus porque o marido está na igreja, o marido não perde o culto, mas quando o infeliz chega em casa, parece que é o capeta que chegou dentro de casa. Mas na igreja sapateia, rodopeia, prega, canta, revelações em cima de revelações, mas quando chega dentro de casa, não demonstra vida transformada, vida restaurada, vida liberta. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é isso. É caráter transformado, é caráter restaurado, é mudança, é comportamento, é falar. Meus irmãos, certa vez, Jesus ali, na noite que ele foi preso, Pedro estava ali observando de longe o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que algumas pessoas chegaram até Pedro e disseram: epa, você é seguidor de Jesus. Você é seguidor de Jesus. O seu modo de falar diz isso. O seu modo de falar, a forma como você conversa, está entregando que você é cristão. Olha só, meus irmãos. Naquele tempo não existia roupa de crente como hoje tem. Todo mundo se vestia basicamente igual. Os homens com aquelas túnicas. Pedro não foi conhecido como seguidor de Jesus pela forma que ele conversava. Meus irmãos, quando nós conversamos com aquelas pessoas que não compartilham da nossa fé, o que nós estamos conversando? O que nós estamos falando? O que está saindo da nossa boca? Será que o que está saindo da nossa boca vai entrar no coração dessa pessoa que ainda não compartilha da nossa fé? Vai entrar no coração dela o quê? Bênção? Ou palavras torpes? Conversações vãs? Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, muda o andar, o caminhar. Ser cheio do Espírito Santo muda o falar, muda o olhar. Um homem que não aguentava andar na rua sem tirar os olhos dos corpos das mulheres, por ser cheio do Espírito Santo, começa a tirar. Por ser cheio do Espírito Santo, começa a vigiar. Por ser cheio do Espírito Santo, começa a fugir da aparência do mal. Meus irmãos, pense o temor que há no meu coração a respeito desse sentido, porque infelizmente a cada dia que passa, as pessoas, principalmente as mulheres, estão ficando com menos roupa. E não é falta de tecido, não. E para um homem crente, de fato é uma guerra, é uma luta. Se um homem crente, se um cristão, se um homem cheio do Espírito Santo não andar pela rua com os olhos somente em Cristo, vai voltar os olhos para os corpos das mulheres. Mas um crente que não tem o Espírito Santo não está nem aí. Acha que ninguém está vendo. Meus irmãos, acredite, vai comigo. Os olhos de Deus enxergam todas as coisas, mas os olhos das pessoas nesse mundo enxergam também. Não pense que um cristão aprontando na rua, só porque está longe de casa, ou só porque está longe da igreja, ninguém está vendo. Acredite, alguém está vendo. Sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém enxergando. Eu estou falando de olhos humanos. Eu estou falando dos olhos de Deus, porque sabemos que Deus enxerga todas as coisas. E triste, meus irmãos, é alguém abrir a boca para dizer o seguinte. Vou usar o meu exemplo para não apontar dedo para ninguém, para não ser aqui indireto. Mas triste seria para mim, humilhação seria para minha esposa, tristeza seria para o Evangelho. Alguém chegar para um de vocês, principalmente para os que congregam aqui, e dizer o seguinte: rapaz, seu pastor é o pastor Nilo, né?
Rapaz, aquele camarada ali, eu estou de olho nele. Eu moro perto de onde ele trabalha. Ele fica sentado ali na porta, ó. Não tem uma mulher que passe que aquele pastor sem vergonha não fica encarando, não fica dando psil, não fica assobiando. E será que não existe crente que faz isso? Será que não existe um homem que está na igreja, segurando o microfone domingo à noite, que no dia seguinte não faça isso? Mas deixa eu bater nas mulheres também, né? Não tem mulher que talvez no coração não deseje aquele homem bonitão, saradão, que passa na rua. Isso, meus irmãos, revela a ausência do Espírito Santo. Isso revela que este homem ou esta mulher não está cheio do Espírito Santo. Pode sentir o poder do Espírito Santo, pode ter recebido até os dons do Espírito Santo, o orar em línguas, revelações, visões. A palavra de Deus diz que os dons de Deus, meus irmãos, Ele não tira. Se você receber um dom do Espírito Santo de Deus, acredite, se você receber um dom espiritual, mesmo que você se afaste, aquele dom está com você. É por isso, e é verdadeiro, muitas são as pessoas que não estão na igreja, desviadas, que de vez em quando tem sonho, que de vez em quando tem uma visão, ou seja, porque o dom está ali, só que ela não está debaixo da mão poderosa do Senhor. Satanás pode até usar o dom dela, Satanás pode até contaminar o dom que ela tem para o mal, mas o dom está ali. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é mudança de vida. Precisamos entender isso. E infelizmente eu tenho que reconhecer, nós que somos pentecostais temos que reconhecer que existe esse engano. Eita, aquele irmão ali, ó, cheio do Espírito Santo, veja como ele pula, veja como ele grita, veja como ele prega, veja como ele rodopia. Ô homem cheio do Espírito Santo. Pergunta para a mulher dele se ele é cheio do Espírito Santo. Pergunta para os filhos dele se ele é cheio do Espírito Santo. Pergunta para os vizinhos dele se ele é cheio do Espírito Santo. Ah, que mulher abençoada. Eita Deus, quando aquela mulher está na igreja, o culto é diferente. Ei, como eu gosto quando aquela irmã começa a orar. Ô irmã de oração, aquela ali é cheia do Espírito Santo. Canelinha de fogo, sapatinho de fogo. Pergunte para o marido dela, pergunte para os filhos dela, pergunte para os vizinhos. Chegue na casa dele ou na casa dela sem avisar. Meus irmãos, crente tem que ser visitado de repente, sabia? Crente não pode ser visitado por uma pessoa já esperando aquela pessoa. Crente tem que ser visitado de surpresa. Por isso, no dia que eu disse, meus irmãos, vai lá em casa e não me avisa, não. Certa vez eu disse aqui no culto, pode ir lá em casa, não precisa avisar antes, não. Chega lá de repente, para ver como eu estou, para ver como está o meu tom de voz com a minha esposa, para ver o que eu estou assistindo na televisão. Porque tem crente que a televisão não é crente, não. Só é crente quando tem outro crente dentro de casa. Tem crente que o celular não é crente, não. Só é crente quando tem outro crente dentro de casa. Não pode ser assim, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é de fato ser cheio do Espírito Santo. Não tem outra explicação. Ou você é cheio, ou você é somente fogo de palha. Ou você é cheio, ou você só é somente manifestação de sapatear, de rodopiar, de pular, de correr pela igreja. Eu nunca me esqueço, meus irmãos, dessa situação, porque eu fiquei constrangido e triste. Foi aqui em Guaratinga. Um pastor convidou uma irmã. O pastor ali estava arrumando a igreja, ainda pela manhã. E uma irmã apareceu lá naquela igreja. E ele convidou minha irmã. Hoje vai ter culto. Vai ter culto aqui hoje à noite. Vem aqui visitar a gente. Ah, pastor, posso cantar? Pode trazer seu playback, você vai cantar. E a noite chegou, aquela irmã foi para a igreja, levou seu esposo, levou seus filhos. E na hora da irmã começar a cantar, já começou assim a tribulação. Eu não vou dizer que aquela tribulação foi por conta do fato dela não ser cheia do Espírito Santo, mas o CD que demorou a pegar, né?
o CD de playback que não pegava de tudo quanto tem jeito, foi terrível. Não estou falando que quando isso acontece significa que a pessoa está no erro, entendeu? Mas com ela aconteceu dessa forma. E finalmente essa irmã começou a cantar, cantou 2 ou 3 hinos, e depois sentou ali no seu lugar, ouviu a palavra de Deus e foi embora. No dia seguinte eu fui em uma loja de uma irmã que congregava naquela igreja, e ela me fez uma queixa. E a queixa foi: pastor, como pode? Como pode o pastor ter dado oportunidade para aquela mulher, ter convidado aquela mulher? Pastor, tem uns 3 meses que aquela mulher veio aqui na minha loja, comprou mais de R$500 de roupa e desapareceu. Nem aqui na rua da loja passa. Olha só que tristeza. Tem como alguém dizer que essa mulher é cheia do Espírito Santo, dando calote nos outros? Não tem como. E meus irmãos, eu entendo que existem momentos na nossa vida que de fato a gente se aperta. É normal, eu já me apertei muitas vezes. Mas sabe o que um crente cheio do Espírito Santo tem que fazer quando se aperta financeiramente e está devendo alguém? Procura essa pessoa imediatamente, não espera vencer não. Se você está percebendo que você não vai conseguir pagar, procura essa pessoa antes. Ó, meu irmão, é o seguinte, estou passando aqui por um aperto, eu estou vendo que eu não vou conseguir te pagar. Tem como você me dar mais um pouquinho de prazo? Se você puder parcelar para mim, quer parcelar? É assim que deve proceder, meus irmãos. E isso é bíblico. Certa vez Jesus ensinou: se você está em dívida com alguém, se você está em contenda com alguém, procure essa pessoa antes que essa pessoa te leve ao juízo, antes que essa pessoa te processe, porque senão o escândalo vem. Então sim, de fato, estamos em um mundo de dificuldade, estamos vivendo crise financeira, ninguém aqui tem dinheiro de sobra, a gente vai se apertar sim, mas nós temos que olhar para o outro lado e entender que existe alguém que talvez está fazendo plano com aquele dinheiro que você tem que pagar para ela. E aquela pessoa, se você não pagar, vai abrir, acredite, aquela pessoa, meus irmãos, vai abrir a boca para falar mal. Aquela pessoa vai abrir a boca para dizer: aquele irmão, aquela irmã é caloteira. E ela não vai dizer só para uma pessoa não. Quem passar pela frente dela, ela vai dizer. Então vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos proceder dessa maneira. Vamos permitir com que o Espírito Santo mude, transforme, restaure a nossa vida. Porque senão, meus irmãos, senão ouviremos: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Mas Jesus, o Senhor é cego? Eu acredito que alguns terão a audácia de dizer isso. Jesus, o Senhor é cego? O Senhor não me viu sapateando lá na igreja, não? O Senhor não me viu rodopiando lá na igreja, não? O Senhor não me viu revelando, falando em línguas, cantando e pregando lá na igreja, não? Senhor Jesus, que negócio é esse? Eu nunca te conheci. E é verdade. Meus irmãos, Jesus não conhece um crente vazio do Espírito Santo. E um crente vazio do Espírito Santo não conhece Jesus. Porque crente que conhece Jesus, crente cheio do Espírito Santo, muda de vida, muda de comportamento, muda de temperamento, a começar de dentro da sua casa, a começar do redor da sua casa, não somente dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo se comporta, né? Dentro da igreja todo mundo se comporta, mas é lá. O que você faz quando ninguém te vê? Qual é o seu comportamento quando ninguém te enxerga? É justamente aí que nós temos que proclamar e manifestar que somos cheios do Espírito Santo. E Gálatas capítulo 5, meus irmãos, para finalizar com a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante, nos revela o que é um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo é o crente que tem o fruto do Espírito Santo. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo que o fruto do Espírito é amor. Ou seja, se um crente não ama, esse crente não tem o Espírito Santo.
se um crente que não ama o próximo, se um crente que não ama aqueles que o perseguem, porque amar quem nos ama é muito fácil, amar quem nos persegue, aí que é a prova que nós somos cheios do Espírito Santo. Um crente que não tem amor não é um crente cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é alegria. Meus irmãos, um crente, eu já disse isso aqui já muitas vezes, um crente com cara de sapo carrancudo não é cheio do Espírito Santo, não. Crente tem que sorrir, crente tem que brincar com santidade, com pureza, mas crente tem que ser alegre. Porque tem gente que quando estava longe de Deus, só vivia dando altas gargalhadas nas mesas dos bares, nas farras, aí se converte e fica com cara emburrada. Até o diabo tem medo da cara desse crente, por conta da careta. Crente tem que ser alegre, crente tem que ser feliz. A salvação é uma alegria. Então a alegria, um crente alegre, é um crente que está demonstrando que é cheio do Espírito Santo. Principalmente, meus irmãos, a alegria nos tempos difíceis. Oh, coisa linda! É um crente cheio do Espírito Santo, passando por luta, passando por prova, mas sorrindo e dando glória a Deus. Só um crente cheio do Espírito Santo pode viver dessa maneira. Está tudo dando errado, está tudo atribulado, está sem dinheiro para comprar o gás, está sem dinheiro para pagar a energia, mas a minha alegria é Jesus. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou sorrir. Essa é a alegria, meus irmãos. A paz é o fruto do Espírito Santo também. Um crente cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não faz guerra com ninguém. Um crente cheio do Espírito Santo não encrenca com ninguém. Um crente cheio do Espírito Santo não devolve na mesma moeda. Ah, o vizinho jogou lixo no meu quintal, vou jogar no dele também. Ah, o vizinho está colocando um som alto, eu vou colocar um louvor aqui na maior altura também para perturbar ele. Um crente cheio do Espírito Santo é pacífico, tem paz no coração e vive em paz com todo mundo, menos com o diabo, menos com o pecado. Mas um crente cheio do Espírito Santo tem paz, nada perturba, nada tribula, porque Jesus é a nossa paz. Jesus é a paz de um crente cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, meus irmãos, é benignidade, é bondade, é longanimidade. Essa palavra longanimidade tem a ver com paciência. Crente tem que ser paciente, crente tem que ser sossegado, crente não tem que ser abafado, apavorado. Paciência, mansidão, domínio próprio. E o apóstolo Paulo diz que contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. Meus irmãos, um crente cheio do Espírito Santo não pode ser condenado por ninguém. Toda condenação contra um crente cheio do Espírito Santo é falsa. Toda condenação contra um homem ou uma mulher que verdadeiramente e sinceramente é cheio do Espírito Santo cai por terra, não prospera. Porque a vida dele e a vida dela, cheia do Espírito Santo, revela que todas aquelas acusações são falsas. Mas ai do crente sem o Espírito Santo. Um homem sem o Espírito Santo, quando é acusado de ser imoral, muito provavelmente de fato ele é imoral. Uma mulher sem o Espírito Santo, quando é acusada de ser barraqueira, de ser encrenqueira, de fato, muito provavelmente aquela mulher é barraqueira e encrenqueira. Mas um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando alguém abre a boca para acusar, se levanta 2 ou 3 para defender. Não, aquele homem não, eu conheço ele, eu vou na casa dele, eu sei o bom esposo que ele é, eu sei o bom pai que ele é. O que? Aquela mulher não, o que você está falando é mentira. Aquela mulher, eu conheço ela, eu sou vizinha dela, ela é uma serva de Deus. O que você está falando é mentira, te enganaram. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não somente Deus defende esse crente, mas se levanta pessoas na terra para testemunhar a favor deste homem, dessa mulher. Mas se somente rodopiar, se somente sapatear,
se somente pular no poder do Espírito e não permitir com que esse Espírito Santo entre no coração para mudar a vida, para mudar o caráter, para mudar até mesmo o comportamento, infelizmente estaremos dando mau testemunho, sendo crente dentro da igreja, mas sendo pior do que o incrédulo do lado de fora. Um crente, meus irmãos, que não obedece à palavra de Deus é pior do que o incrédulo. O incrédulo pratica e ele não sente nenhum peso sobre ele porque ele é incrédulo, ele não entende a palavra de Deus. Mas um homem ou uma mulher que está na igreja, que ouve a palavra, e quando sai por essas portas, não pratica, não se comporta de acordo com a palavra, está sendo pior. Está sendo pior do que o incrédulo. Vamos ser cheios do Espírito Santo verdadeiramente? Vamos ser cheios do Espírito Santo mesmo? Para que desta maneira, quando você pular, quando você saltar, quando você rodopiar, seja de fato verdadeiro. Não somente sentindo o poder do Espírito Santo no ambiente, mas também sentindo a presença do Espírito Santo aí no teu coração, aí no seu espírito. Meus irmãos, é por isso que eu não julgo ninguém, porque outro erro que existe dentro do nosso meio. Estou colocando a ferida dentro do nosso meio pentecostal, porque muitas vezes nós julgamos aquele irmãozinho sossegado, aquele irmãozinho tímido, que na hora que o Espírito Santo ali está mandando braço, está mandando fogo, o irmãozinho está ali sentado, ó, caladinho. Muito facilmente nós dizemos: ih, rapaz, aquele cara é frio, ó. Aquele cara ali não dá lugar para o Espírito Santo. Talvez está dando mais lugar do que você. Talvez está com a vida transformada, restaurada, liberta, curada, dando bom testemunho. Aí só porque ele fica sentadinho aí, mal você escuta a voz dele, aí acusa de que ele não tem o Espírito Santo. Não é assim não. Não é assim não. O Espírito Santo é testemunho. O Espírito Santo é comportamento. O Espírito Santo é atitude de uma vida verdadeiramente sincera e verdadeira na presença de Deus. Então, se nessa noite em nosso meio alguém se enquadra dentro daquilo que eu aqui citei, que não corresponde a uma vida cheia do Espírito Santo, se arrependa. Se você está na igreja sapateando, rodopiando, revelando, orando em línguas, pregando ou cantando, mas do lado de fora você não vive a luz da palavra, se arrependa. Se arrependa. O Espírito Santo não quer que você somente sinta o calor dele. O Espírito Santo não quer que você somente sinta o arrepio dele. O Espírito Santo não é fogão para te esquentar. O Espírito Santo não é geladeira para te fazer arrepio. O Espírito Santo é o poder de Deus que quer repousar no teu coração para te ajudar, para me ajudar a mudar de vida. Sem o Espírito Santo dentro de nós, sem o Espírito Santo nos enchendo, meus irmãos, é impossível mudar de vida. É impossível se converter verdadeiramente. É impossível seguir Jesus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém suporta carregar a cruz e seguir Jesus. Sejamos de fato crentes pentecostais, que acreditam no poder, que acreditam na visitação, que pula, que rodopeia, que grita, que volta para casa suado e rouco. Sejamos crentes pentecostais, mas sejamos também crentes cheios do Espírito Santo de Deus, para que todos vejam que verdadeiramente Jesus habita em nosso coração. Amém? Essa é a palavra ao meu coração e ao seu coração que Deus provejou. E acredite, essa palavra vai fazer morada no meu coração e vai mudar o que precisa ser mudado na minha vida. Porque não se engane com esse rapaz aqui não. Não se engane com o meu título de pastor, meu certificado de pastor daqui dentro, ó. Sem o Espírito Santo, meu certificado de pastor não serve. Me desculpa a expressão. Sem o Espírito Santo na minha vida, o meu certificado de pastor não serve nem de papel higiênico. Não serve.
o maior certificado de um homem e de uma mulher é ser cheio do Espírito Santo. Amém?